Bom, alunos, hoje estou aqui para comentar um pouco sobre algumas misturas de agrotóxicos nos tanques na aplicação, de defensivos. A gente tem, falando um pouquinho rápido sobre essa questão, a gente tem alguns benefícios sobre uma mistura de dois ou mais tipos de agrotóxico no tanque. A gente tem alguns benefícios, que é a diminuição do trabalho, redução dos custos e a exposição menor do operador, a questão de você realizar uma mistura no tanque, Porque se você não realizar uma mistura no tanque, você vai ter que realizar aplicações individuais e isso então acarreta em maior trabalho, mais custos e exposição do operador. Com isso, a gente também, com a mistura de dois ou mais tipos de agrotóxicos no tanque, a gente tem alguns problemas que a gente vai acabar ocorrendo, Que é o entupimento do equipamento, a fitotoxicidade, excesso de espuma, problema para dissolver e a decantação, que é a não homogeneização da mistura. O importante teste que a gente deve realizar sobre essas questões quando a gente mistura dois ou mais tipos de agrotóxico é a gente fazer o famoso teste da garrafa, tá? Você realiza uma garrafa PET de 2 litros, supondo então, que a tua área seja praticamente no seu tanque de usação esteja regulado, digamos, a 200 litros por hectare. Você pega uma garrafa PET de 2 litros, enche no totalidade de 1 litro, do líquido da água, da calda, e realiza uma mistura dos agrotóxicos na questão, proporcional ao que seria aplicado nos 200 litros da calda. Realiza essa mistura e agita o litro, fecha o litro, e agita. Se você agitar e deixar o litro no descanso e você visualizar imediatamente que houve uma separação dos diferentes líquidos agrotóxicos que você colocou naquela garrafa, você não deve aplicar. Se você aguardou 1 minuto e depois dessa agitação e você viu que aconteceu a separação disso, você não deve aplicar. Agora, se você conseguiu a agitação e esperou 5 minutos e você percebeu que não houve mudança, você realiza essa garrafa novamente, agita ela e espera por mais 5 minutos. Se após esses 5 minutos não ocorreu nenhuma separação imediata, então você deve utilizar, colocar nos pulverizadores ou na máquina que você irá utilizar no momento, ligar a agitação contínua, que é o chamado misturador que existe nos pulverizadores hoje em dia. E no quarto grau é a estabilidade perfeita, então é o que a gente procura, Quando você passa dos 10 minutos e você não percebe nenhuma mudança na questão, da separação dos produtos, então essa é a maneira que a gente tá procurando. Logo após isso, vamos comentar mais algumas questões. A gente tem algumas recomendações na sequência de aplicação, Primeiro tudo, você deve colocar a água no tanque ou no misturador, Tem alguns implementos que possuem um misturador individual, onde você deposita, o agrotóxico. Outros já mais antigos, você deve colocar diretamente o agrotóxico no tanque. Então, primeiro tudo, você deve, colocar a água no tanque ou no misturador e depois o veneno. Logo depois de você colocar a água, você deve ligar a agitação, Todos os pulverizadores que a gente tem aqui em dia, a gente tem um sistema de agitação dele, de mistura, que é através da tomada de força, o cardan, ligando isso, você vai acontecer a mistura. Depois disso, você vai colocar os adjuvantes condicionadores de calda. Esses adjuvantes são nada mais, pessoal, que aqueles produtos que a gente compra hoje em dia, que regulam o pH, diminuem a espuma e tem uma série de importância, São os espalhantes e tal, Tem alguns produtos que já vêm meio completo, mas tem um custo-benefício mais elevado por hectare. Após colocar os adjuvantes, você coloca as substâncias de altamente solúveis em água, sólidos ou líquidos. Por exemplo, a gente tem o que hoje, pessoal? A gente tem uma grande dificuldade na aplicação, a gente tem um pouco a questão da temperatura e principalmente a questão do pH pH da água, Então é sempre interessante você ter uma fita de pH e se você não utilizar os adjuvantes, você coloca essa fita no pH da água e você vai perceber qual é o pH da água. Existem algumas soluções caseiras que podem a gente utilizar para isso. Digamos, se o pH estiver muito baixo, muito alto,
a gente pode utilizar, digamos, vinagre para diminuir esse pH. Se o pH estiver muito baixo, para elevar a gente pode utilizar o carbonato de sódio. Mas isso se torna incompatível por causa das questões, né, pessoal? A gente tem produtos que não se tem um custo tão elevado por hectare e são bem eficientes nesse tipo de mercado. Colocar líquidos concentrados. A questão do líquido concentrado é que existem agrotóxicos que hoje a gente vê em granulado, em pó, né, pessoal? Então é bem importante você realizar aquele teste da garrafa. Nesse momento que você realizar o teste da garrafa, você já vai realizar a dissolução dele, né, numa garrafa. Então, além de você fazer o teste da garrafa, a questão da homogeneidade dele, da mistura, você também vai já realizar também a mistura dele, praticamente, né, 2 trabalhos. E lá no sexto passo, você vai colocar os adubos, os micronutrientes, né, que são os adubos foliares que a gente utiliza. E lá no último passo, você vai colocar os produtos em base oleosa. Por quê, pessoal? Existem alguns produtos, principalmente alguns fungicidas específicos, que a gente trabalha juntamente com um produto oleaginoso, né, um óleo mineral específico, alguns não, para que a gente utilize uma maior capacidade de aplicação dele. Incompatibilidade. A gente tem 2 incompatibilidades, a física e a química, tá? A física é a parte da precipitação, né? Que como não vai ocorrer a homogeneização das misturas, né? Digamos lá na aplicação do bico vai ocorrer, não vai ocorrer uma aplicação perfeita e um excesso de falta de outro, então não vai ter a correção. A foculação é o seguinte, é quando você vai colocar lá no tanque o seu produto, né? E digamos a parte mais sólida, mais densa vai ficar na base do tanque e a menos densa na parte inferior. Com isso, né, como a gente sabe que os tanques conseguem fazer a sucção pela parte inferior primeiramente, né, então vai ocorrer a desmineralização, vai pegar primeiro um produto específico de agrotóxico e depois vai começar a agitação do outro. A questão química é a distensão iônica, né, quando o pH é baixo. A hidrólise é quando é alcalina, o pH é muito alto. E por isso que é bem importante a gente sempre utilizar então os adjuvantes continuadores, né, que eles regulam o pH que a gente possui. A questão da fita, que eu coloquei como dica aqui, fita de pH, o pH, o ideal é você tentar trabalhar o pH da água em torno de 5 a 6, tá? Então, se o pH da água estiver nessa margem de pH, é excelente para o trabalho. Aqui alguns efeitos que eu queria comentar com vocês em relação a possíveis misturas, né? A gente tem um antagonismo, que é o efeito menor que a soma dos produtos separados. Por exemplo, você vai separar 2 produtos, né? E com a mistura dos 2, né? Ocorre o antagonismo, então o produto, a ativação deles que ele vai ter nas plantas vai ser menor do que se tivesse feito 2 aplicações separadamente. O aditivo é quando a soma dos produtos são iguais, separados. Então, isso do aditivo é quando a gente está procurando, né? Que não importa quantas misturas a gente realiza, o efeito vai ser igual do que a gente fazer separado. E o sinergismo é quando o efeito é maior. Isso é um problema. A maioria, às vezes, quando acontece o sinergismo, a gente chama de fitotoxicidade, né? Então, ele aumenta as propriedades do agrotóxico e ocorre fito nas plantas, pode ocorrer até a morte ou até a diminuição de produtividade. Aqui eu coloquei alguns agrotóxicos que a gente não pode utilizar mistura, né? A gente tem os herbicidas, né? Controle de ervas daninhas. A gente tem 2 tipos, né? O de contato e o de sistêmico. A gente tem aqui o paraquat, né? Que a gente utiliza bastante no mercado, né? Que é onde utiliza mais de contato. A gente nunca pode misturar com o glifosato, né? Que eu chamo o famoso nosso secante. Se vocês misturarem esses dois, vai acontecer, né? Uma diminuição do potencial, vai acontecer o antagonismo. Herbicida, micosulfurão e inseticida organofosforados. O que a gente mais trabalha no mercado, que hoje em dia a gente trabalha, é o Nortox 40 SC, né? E os metamidafoses, né, que a gente utiliza para milho, que são os inseticidas para milho. Tem alguns que a gente utiliza também, questão dessa base para leguminosas. Mas a questão desses dois, de controle de herbicida e erva daninha com inseticida, com esses metamidafoses, esse midafose, pessoal, nada mais é que aquele antigo, a gente já ouviu falar de Strom, Tamarão, o metamidafose, que é o último que está no mercado aqui, tá? Já aproveitando para comentar com vocês ali também, herbicidas, inibidores de aciase e inibidores de ALS. Os inibidores de aciase são os gramossone, os gramoxil, o paraquat, né? E o de ALS são o metsulfuron.
tem vários mercados. A questão é que a partir de setembro agora teve uma lei, né? O paraquat vai ser proibido, por causa que ele é um herbicida de contato, e a maioria desses herbicidas de contato estão caindo fora do mercado. Aqui eu coloquei uma lista para vocês, que só para explicar para vocês aqui, pessoal. Aqui os inibidores da acease, né? O que a gente utiliza bastante é o Select, né? Só para vocês terem uma noção de que tipo de herbicidas que a gente trabalha. E a questão aqui do inibidores da ALS, a gente tem bastante, pessoal. Com certeza já viram falar aqui, ó Classic, Graudium, o famoso Sansão, que Pivolt também a gente bastante utilizado para cá, o Spider, Scorpion também, bastante utilizado na nossa região. Então esses alguns produtos que vocês devem ter atenção na hora da mistura para não correr perdas, né, tanto da planta, como do tempo, como de custo e de produtividade.